Qual a melhor ordem de ensinar o som das letras, ou as letras e os sons? Quando uma teacher inicia essa jornada maravilhosa de ensinar inglês alfabetizando, é super normal que surjam dúvidas. E uma das perguntas que eu mais escuto de professores iniciantes ou educadores que trabalham com alunos mais velhos: qual é a melhor ordem para ensinar o som das letras? E relacionado com isso, devo ensinar a letra e o som ao mesmo tempo? Eu vou te falar 10 princípios orientadores baseados em pesquisas e conversas com especialistas em alfabetização, que nos ajudam a tomar decisões mais conscientes sobre essas perguntas. É importante ressaltar que até hoje não existe uma pesquisa que prove com certeza que há uma única sequência ou um scope and sequence perfeita para ensinar os sons e as letras. Mas uma recomendação é certa: qualquer sequência que você escolha seguir, seja sistemático e explícito nela. Isso quer dizer que você precisa ensinar explicitamente toda a sequência sem pular nada. Essas recomendações são baseadas em boas práticas da ciência da leitura, o nosso Science of Reading. O que orienta essas recomendações do Science of Reading é um objetivo bem claro: fazer com que os nossos alunos comecem a ler e escrever palavras o mais cedo possível, principalmente alunos que estão aprendendo a língua, no caso os nossos alunos brasileiros que estão aprendendo a língua inglesa. Então aqui vão 10 grandes ideias que podem te ajudar na sua alfabetização em inglês. Primeiro, ensine na ordem de utilidade, ou seja, comece com sons simples e frequentes e mais fáceis de combinar em uma sequência que te permita formar palavras logo nos primeiros dias de aula, como o famoso set pen. O ideal é que o aluno não aprenda sons soltos, mas que aprenda a ler e escrever palavras reais desde o início. 2. Não ensine em ordem alfabética. Pelo mesmo motivo que ensinamos em ordem de utilidade, se ensinarmos em ordem alfabética, limita muito as combinações de palavras que os nossos alunos possam criar, não sendo muito útil. Número 3. Ensine som, nome e símbolo juntos. Com base no que a ciência mostra sobre como o cérebro constrói circuitos de leitura, é recomendado ensinar o som da letra, o nome da letra e o símbolo, que é o grafema, ao mesmo tempo, como uma unidade completa. Você mostra a letra S, ensina o nome dela, S, e mostra como faz o som. Agora, uma dica especial: é durante esse aprendizado que ensinamos também a traçar letras, o handwriting. Existe já evidência que praticar a escrita da letra ao aprender o nome e o som dela reforça o aprendizado e ajuda no reading e no spelling. Número 4. Prefira ensinar primeiro o nome da letra que parece com o seu som, como o S que faz S, o M que faz o F que faz F, o OR que faz R, T que faz T, D que faz D, B que faz B. O aprendizado de relacionar a letra com o som, quando um som comum de uma letra é feito quando falamos o nome dela. 5. Ensine o som mais comum para cada letra. Quando ensinamos phonics, aprendemos que às vezes uma letra pode ter mais que um som, como o C, que faz som de K em cat e S em scent. Ou um som pode ser representado por mais de uma letra, ou até letras diferentes, como o F faz som de F em fish e o PH faz som de F como em phone. Para facilitar, então, ensinamos a maneira mais comum dessa letra fazer o seu som, que é o single sounds. Por isso começamos a alfabetização com as CVC words. 6. Ensine primeiro os sons das short vowels, mas não todos juntos ou em seguida. Nas CVC words, o som que você vai escutar das vogais curtas são os sons A, E, O, A, que também são os sons mais comuns que as vogais fazem. Precisamos ensinar esses sons das vogais curtas primeiro, mas não um em seguida do outro, porque pode criar confusão para as crianças, porque os sons podem ser um pouco parecidos, como o E e o E ou o A e o E.
Então, ao ensinar esses sons, nós separamos o ensino desses sons por algumas consoantes, para espaçar o ensino da próxima vogal e evitar confusão. As vogais, por serem um som contínuo, são mais fáceis de aprender. Som contínuo é um som que você pode carregar, como o A ou o E, que você pode carregar na sua voz. Número 7. Ensine os sons contínuos antes dos sons stop. Sons contínuos, como vimos, são os sons que você consegue carregar com sua voz. Você consegue cantar, como as vogais ou como a consoante F, L, O, M, N, or, S, V, W, Y, e o Z. Esses sons podemos carregar com a nossa voz ou cantar até perder o fôlego. Esse nós chamamos de sons contínuos. É muito mais fácil as crianças aprenderem a ler palavras e comecem com sons contínuos. Número 8. Tente ensinar os sons do stop no fim das palavras. O oposto do som contínuo é o som do stop, ou stop sounds. Os stop sounds são os sons que saem da nossa boca e param, como o B e o P, o G e o K, o P e o T. Esse som nós não conseguimos carregar com a nossa voz. Por isso, quando eles aparecem no início de uma palavra, pode ser que dificulta para a criança fazer o blend dessas palavras. Então, nós tentamos, ao ensinar a criança a fazer o blend, deixar o som do stop no final do CVC word. Número 9. Ensine os sons por letras minúsculas primeiro. Se as letras maiúsculas e letras minúsculas forem iguais, como o S, o U, o O, o P, o Y e o X, você pode ensinar todas juntas. Mas, como os nossos alunos vão encontrar mais letras minúsculas em textos do que letras maiúsculas ou letras em caixa alta, nós ensinamos as letras minúsculas, porque elas vão encontrar essas letras mais frequentes do que apenas letras maiúsculas. Eu sei que isso vai de contramão como que é ensinado no Brasil, mas a gente precisa lembrar que o nosso objetivo em ensinar as letras é que os nossos alunos leiam, e eles vão ler palavras em letras minúsculas no dia a dia deles. E os textos só usam letras maiúsculas em situações específicas, como em início de frases ou início de nomes próprios. E como o nosso objetivo é aplicar o que aprendemos no dia a dia, precisamos ensinar o aplicável. E também é assim que a ciência da leitura provou ser mais eficiente através de muita pesquisa no mundo todo. Evite confusões auditivas e visuais. Separem os sons que são facilmente confundidos. Não ensine no mesmo chunk, como o som curto do E e do E, que são parecidos na forma como são produzidos na sua boca. Não introduza esses dois sons seguidos. O mesmo vale para as letras que se parecem visualmente, como o M, o N e o U, ou o B, o D, o P e o Q. Ensine essas letras separadamente. Primeiro você pega uma dessas letras e ensine até que a criança realmente aprenda. Depois ensina outras letras que não tem nada a ver com elas. E depois você volta e pega uma dessas letras que se parecem. Ensine em diferentes chunks. Isso vai facilitar muito a criança aprender e não esquecer. Aline, agora como aplicar todas essas habilidades? Comece com um som de uma letra de cada vez. Ensine o nome, o som, o formato da letra e como escrevemos isoladamente. E então vai para o próximo. E depois que temos 2 ou 3 letras, já podemos começar a juntar os sons, o que chamamos de blend. Ensine explicitamente como fazer o blend. Comece primeiro com 2 letras, igual A, S, AS. Então adicione uma terceira, S, A, T, SET. Depois outra letra e outro som, mas sempre precisa voltar nas letras e sons que você já ensinou para relembrar, para revisitar, revisar os sons que você já ensinou. Crianças aprendem rápido, mas elas também esquecem muito rápido. Revisitar, relembrar, revisar é super importante.
Depois você vai praticar a leitura de palavras que formam com essas letras que você já ensinou. A cada dia, a sua lista de letras e sons que você já ensinou vai crescendo, então você vai sempre adicionando uma a mais, podendo formar mais combinações. Na hora de dar uma palavra para a criança ler, apenas dê palavras que têm as letras e sons que ela já aprendeu. Eu sei que parece óbvio, mas não é o que acontece. Ensine uma ou duas high frequency words por lição. Livrinhos e historinhas com frases e palavras que a criança já aprendeu ou que ela consiga ler sozinha. Chamamos esses livrinhos de decodable. Se você quiser ver uma sequência pronta para aplicar todos esses princípios da ciência da leitura na sua sala de aula, eu sugiro você conhecer o meu programa Sounds of Letterland. Ensina os 26 sons das letras iniciais da alfabetização em inglês. Além de seguir as recomendações do Science of Reading, ou a ciência da leitura, esse programa ele é temático, tem personagens interativos e lúdicos com slides sequenciais para cada lição. Para você saber exatamente o que ensinar, em qual ordem, e também tem muitas atividades para você aplicar com os seus alunos. E claro, inclui livros que seguem essa sequência de aprendizado, os Decodables. Se você se interessou pelo Sounds of Letterland, eu vou deixar o link aqui embaixo. Esse vídeo fez sentido para você? Então dê um like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com um teacher amigo seu. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!